Olá, tudo bem? Começando aqui a segunda parte dessa nossa apresentação, trazendo um resumo das coisas que todo mundo que quer democracia de verdade tem que saber. Porque hoje muita gente bate no peito e diz que defende a democracia, mas poucos compreendem o que é democracia de fato. E posso afirmar isso por uma simples razão. A grande maioria das pessoas não sabe o que é a soberania popular, nem que ela é parte estrutural da democracia. E como vimos no capítulo anterior, linkado aqui nos comentários, os conceitos de democracia e de soberania popular estão visceralmente ligados, porque uma só pode existir na presença da outra e vice-versa. E ambas foram lapidadas com destaque logo no primeiro artigo da nossa Constituição de 1988, que estabeleceu que o Brasil é um Estado democrático de direito e submisso à soberania popular, porque reconhece que na democracia todo o poder emana do povo, ou melhor dizendo, o poder de fato está sempre com a maioria do povo na democracia. Tudo muito bonito no papel, porém, na real política brasileira, de 1988 para cá, nossa democracia foi sendo engessada para não crescer e não se desenvolver. E é fácil de demonstrar que o nosso Congresso Nacional, subjugado por interesses pouco ou nada republicanos, foi editando uma série de leis e de regulamentações para dificultar ou impedir o avanço da nossa democracia. E com isso foram cavando um abismo gigantesco entre a sociedade e as nossas instituições republicanas. Essas forças reacionárias chegaram ao cúmulo de fazer uma lei que cassou definitivamente a autonomia da sociedade para o exercício da soberania popular. Foi a Lei 9.709 de 98. Certamente, essas leis de contenção da democracia foram grandemente responsáveis pelo enorme retrocesso institucional que sofremos hoje. E como a desinformação sobre a nossa estrutura de governo sempre fez parte premeditada do processo de afastamento do povo da política, hoje quase ninguém conhece a nossa própria Constituição. De fato, muita gente tem até aversão a ela. Só de ouvir a palavra Constituição tem gente que se arrepia. E para tentar acabar com esse preconceito, hoje nós vamos tentar demonstrar de uma forma bem simples o que é e para que serve esse contrato entre todos nós brasileiros e brasileiras, a que chamamos de Constituição. Mas antes, preciso falar sobre condomínios, porque ao contrário do que muita gente pensa, um condomínio não é um conjunto de casas ou apartamentos. Condomínio, como o próprio nome diz, é um domínio comum entre pessoas sobre o mesmo bem. Assim, é possível haver condomínio sobre quase qualquer coisa, por exemplo, um automóvel, um barco, um terreno, etc. E quem já é ou foi condômino sabe muito bem que o que rege as relações entre os condôminos é a convenção do condomínio, aquilo que dentro da lei os próprios condôminos estabeleceram como regras, direitos e deveres dentro do condomínio. Muito bem, a Constituição é a nossa maior convenção de condomínio, porque o Brasil pertence a todos nós, brasileiros e brasileiras, héteros ou LGBTQIA+. E como condôminos do Brasil, temos a obrigação de conhecer e respeitar a Constituição, uma vez que nossa aprovação a ela já é um fato consumado. Mas temos um probleminha aí. É que a nossa Constituição é muito longa e trata de assuntos muito complicados. Na verdade, é a segunda maior Constituição do mundo. São 250 artigos e 125 emendas, só até agora. Então, alguém aí pode estar querendo me perguntar, mas Fernando, como é que as pessoas normais podem entender de tudo isso? É claro que não dá para esperar que todo mundo se interesse pela organização do Estado, ou pelas diretrizes de tributação, ou pelo orçamento e a ordem econômica que estão lá regrados na Constituição. Mas todos nós que pretendemos ser respeitados como cidadãos e cidadãs nessa sociedade, temos a obrigação de conhecer, no mínimo, os fundamentos da nossa democracia.
os objetivos do Brasil e os direitos e garantias mais fundamentais de cada um de nós. Essas coisas, que são as mais básicas do nosso grande acordo social, da nossa Convenção do Condomínio Brasil, estão descritas de forma bem clara, junto com outros itens, ali nos 5 primeiros artigos da nossa Constituição. Presta atenção, toda a nossa liberdade na vida e os limites dessa liberdade, os nossos deveres para com a sociedade, como aquele de promover a justiça social, estão ali nesses 5 primeiros artigos. E é necessário conhecê-los para entender como o exercício pleno da cidadania é indispensável na construção da democracia. Por exemplo, é no seu primeiro artigo que a Constituição determina que o Brasil é um Estado democrático de direito, portanto, uma democracia fundada na soberania popular, na cidadania e na dignidade da pessoa humana. Outro exemplo, no seu artigo 3º, o nosso contrato social, estabelece que o Brasil, ou seja, todos nós brasileiros e brasileiras, temos que cobrar do governo ações que visem erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. E o artigo 5º, então, quem conhece? Vou dizer uma coisa, por incrível que possa parecer, quase ninguém conhece. E eu digo que isso é incrível porque é o artigo 5º que define todos os direitos e deveres mais básicos de cada um de nós e também define o que é e até onde vai a nossa liberdade. E mesmo assim quase ninguém o conhece. Pode sair por aí perguntando, você conhece o artigo 5º da Constituição? E você vai ver que, independentemente de sexo, etnia, ideologia, formação, 99% das pessoas vão demonstrar que não conhecem. Por isso a gente se pergunta, quem não conhece seus próprios direitos mais fundamentais, nem até onde vai sua liberdade na vida, pode mesmo ser considerado um cidadão ou uma cidadã? Então, gente, para sairmos dessa democracia alquebrada que vivemos, rumo a uma democracia que nos seja ideal, primeiro precisaremos ter a humildade de reconhecer que muitos de nós, brasileiros e brasileiras, ainda precisaremos aprender a como fazer democracia se quisermos mesmo viver em um estável e permanente Estado democrático de direito. Porque vale lembrar que a alienação política de muitos é a maior facilitadora do empoderamento dos mais sagazes vilões. E é essa alienação política que, independentemente de quem forem os eleitos em outubro de 22, ainda poderá atrapalhar ou impedir que a sociedade brasileira conquiste definitivamente o seu Estado democrático de direito e o devido respeito à soberania popular. Portanto, o que estamos propondo hoje é que assumamos um compromisso ético com a nossa Constituição. Vamos reler os 5 primeiros artigos da nossa Constituição, transcritos aqui nos comentários abaixo, e dizer para as pessoas à nossa volta que elas precisam fazer o mesmo, para saber o mínimo necessário sobre democracia, sobre os fundamentos da nossa República, sobre os objetivos do Brasil e sobre os direitos mais básicos de cada um de nós. Essa é a única forma para defendermos a nossa democracia, não com palavras vazias, mas com atitudes cidadãs e bem conscientes. Não por outro motivo, essa apresentação se chama "Se você quer mesmo democracia, você vai ter que participar". Então, recapitulando, até aqui já temos 3 frentes de trabalho nas quais nossa participação cidadã é indispensável para retomarmos o desenvolvimento da nossa democracia na forma como ela foi configurada na Constituição de 1988. A primeira é a da luta pela conquista da liberdade para o exercício da soberania popular. A segunda é a da defesa e divulgação dos propósitos, dos fundamentos e dos objetivos do Brasil. E a terceira é a defesa intransigente dos direitos mais fundamentais de todos os cidadãos e cidadãs. Porque se aceitarmos que esses direitos sejam subtraídos ou negados a qualquer pessoa, nós vamos estar aceitando que a nossa democracia seja violada. E as consequências desse tipo de transigência nós conhecemos, estão bem aí diante dos nossos olhos.
Beleza? Então tá. No próximo bloco, vamos demonstrar que há uma relação extremamente importante e necessária entre democracia e o exercício da cidadania. Até lá!